Na contagem regressiva para o São Paulo Boat Show, o maior evento náutico da América Latina, repleto de comunicação envolvida, o Buzz Podcast mergulha em uma história de sucesso que transformou uma região inteira. Neste episódio, a gente recebe o nome de peso que contribuiu para transformar Itajaí, em Santa Catarina, no maior polo náutico do Brasil. A pessoa por trás desse sucesso é o diretor da Marina Itajaí, Carlos Gaioso de Oliveira. Bora conferir essa história? Percebe o desenvolvimento do turismo náutico brasileiro e eu tenho certeza que tem muito a ver contigo, Obrigado. Carlos. E agora, obviamente, a gente vai aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre comunicação, sobre a tua trajetória, porque você sempre foi uma pessoa discreta. Sim. Mas ao mesmo tempo você trouxe, tu surpreendeu o mercado de uma hora para outra. E eu via que, apesar de um alto executivo, você sempre esteve junto com os colaboradores, com os equipamentos, nas máquinas. Você é engenheiro formado em? Sou engenheiro civil, formado em engenharia civil, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho também, para atender a própria parte da Marina. Eu comecei na Marina como engenheiro, na verdade, nos consultores, na época da construção, e passei por tudo. É por isso que eu conheço tudo, né? Eu saí da construção para o início da operação para comercial e até ajuda de conveniência. Então, toda a operação da conveniência, eu era o gerente da conveniência também. Tu foi o gerente da conveniência? Fui abrir a conveniência todo sábado, fechava sábado, abria domingo e fechava domingo. Porque eram os dias que não tinha efetivo administrativo, então alguém tinha que abrir e fechar sempre. Então vinha durante uns 3 anos, pelo menos. Então eu fiz todos os papéis, né? Tanto de dar start na própria operação, adaptações ao processo também, treinamento das máquinas, quando falou, eu fiz o treinamento das máquinas para ensinar o pessoal. Então eu passei por tudo. Aí do comercial eu fui hoje para a gestão geral, né, como diretor. E a engenharia, na verdade, ela é muito complexa, mas ela não fala especificamente de náutica, ela não trata especificamente. Sim. Como é que você englobou esse conhecimento? Foi de repente? Mais ou menos foi um pouco no susto, assim, no meu particular eu sempre gostei muito do segmento, eu surfo, pratico esportes a vela quando eu era pequeno, mas eu sempre pratiquei esportes náuticos em modo geral, então era uma coisa que eu tinha um pouco de facilidade. E aí a faculdade de engenharia em modo geral, foi como meu pai sempre falou, como engenheiro também, a engenharia ela te faz abrir muita cabeça para resolver problemas. Então a faculdade de engenharia é uma pessoa que resolve problemas. Um engenheiro hoje, atualmente, ele recebe um projeto pronto, recebe um estudo pronto, ele só tem que executar e resolver os problemas durante a execução. Então, se tu pensar no cabimento de uma empresa, é mais ou menos igual, tu resolve os problemas pontuais pensando em diversos setores. Então, mais ou menos minha atuação, apesar de não ser efetivamente como engenheiro de construção, a faculdade me abriu a cabeça para resolver vários problemas com uma mentalidade lógica e raciocínio, até vou dizer, rápido para decisão, sabe? Aí tu começou para a Marina, eu sei que vocês viajaram muito, Sim. Foram em vários países, dos países que você visitou e das estruturas náuticas que tu visitou, qual foi a estrutura que mais te chamou a atenção, algo que é inesquecível? Assim, várias, a gente realmente rodou o mundo inteiro, até por lazer, a gente costuma viajar, mas assim, rodou muito lugar. A Europa é sempre um lugar que chama muita atenção. Eu acho que o sonho do brasileiro é chegar numa Europa, porque é uma cidade, tu pega Alicante, que é uma cidade pequena, menor, talvez menor do que Itajaí, tem 1.200, 1.500 barcos. Então, assim, é uma gama muito grande. Só que também é um país velho, digamos assim, é um país que não tem tantas inovações. Então, onde eu vi coisas legais, em Portugal, tem na área do Alicante, ali, na área do Alicante, não, desculpa, na área do Algarve, são marinas mais recentes, e nos Estados Unidos pelas tecnologias agregadas. Então, assim, tu pega a Europa como conceitos náuticos, eles são muito históricos, tem muita experiência, pier, flutuante, modo de atracação, disposição das embarcações. Área navegável. Área navegável, mas os Estados Unidos traz uma coisa que é tecnologia, que tu não vê com tanta frequência na Europa. Equipamentos mais modernos, sistemas mais otimizados, sistema de leitura, gerenciamento propriamente de marina mais profissionalizado nesse sentido, porque a Europa meio que tu nasce com barco. Quem é de cidades que tem, barcos passam de geração, então é uma coisa mais enraizada, já é cultural. Então a gente basicamente juntou dois. Então, onde eu posso dizer, realmente Portugal ali, Alicante, uma região muito bonita de ver também, são
marinas conceitos ali que a gente Uhum. tem, e ir pegando ali na região de Miami, tem Fort Lauderdale, a Marina de Fort Lauderdale também, é onde traz um pouco mais de tecnologia. O que a gente trouxe para cá é um mix dos dois. Então Uhum. é pegar conceitos náuticos do velho continente, digamos assim, que é a Europa, e implementar tecnologias um pouco mais modernas, que é o americano, para profissionalizar. Porque a gente sabe, se eu fizesse uma marina réplica igual na Europa, aqui a gente não tem a cultura. A gente talvez não teria uma boa gestão disso ao longo do tempo, sabe? E a gente percebe quando visita o Brasil, antes da Marina Itajaí, que Sim, tu ia numa marina, é uma marina. Ela tem a vaga, sim. propriamente dita, assim, ela tem Uhum. a vaga para guardar a embarcação, Sim, às vezes uma estrutura pequena ou outra para sim, atender os navegadores, e muitas vezes não abre as portas para os visitantes, sim, e inclusive no exterior. sim. E aqui você inovou completamente e começou a fazer com que as pessoas olhassem para o mundo das águas, Sim. implantando não só a estrutura para os navegadores, mas também atrações de lazer. Como que surgiu essa ideia? Então, foi de dois segmentos. No Brasil existe clubes, ou seja, um clube fechado, onde só quem tem, quem não tem, muitos não conseguem entrar, porque são clubes históricos de muitos anos. Ou você tem uma garagem náutica, que é um lugar que tu pega teu barco e vai embora, tu larga lá para alguém recolher, tu não olha nada. Não são ambientes de convívio, as garagens. E o clube tem um problema de ser clube. O clube Sim. tem as dificuldades, os desafios de ser 1000 sócios, né? Então é mais complicado. Quando a gente trouxe para cá, assim que a gente começou a implementar a Marina, eu não sou propriamente do segmento, então a nossa empresa também não é exatamente do segmento, então a gente faz o que a gente sabe fazer, que é gestão com pessoas. Então, eu entendo que a náutica no Brasil é muito recente. Eu não teria em Itajaí, uma cidade de 13 anos atrás, quando a gente começou, 2013, basicamente, não era uma cidade tão pujante que nem hoje. A gente ia crescer junto com a cidade. Então, a nossa previsão era um início até um pouco melhor do que a gente efetivamente começou, mas a gente sentiu que ia ter uma espera de crescimento. Então, a gente tinha que fazer com que eu não posso ser um ambiente fechado. Eu tenho que ser algo que agrega a cidade, onde eu vou valorizar a cidade, e aí eu vou trazer o cliente. Então, nosso planejamento é de fora para dentro. Não, eu não quero internacionalizar tudo, aqui vai ser uma patotinha fechada. Não, eu preciso estar junto com a cidade, que as pessoas queiram ter o desejo de estar em Itajaí, Praia Brava, região, para aí sim eles poderem ter um barco. Então, desde o início, pelo menos que eu assumi propriamente a gestão, a gente começou a focar muito nisso. A partir da parte de Visão fora, macro. fazer mais a parte de fora para trazer as pessoas para dentro. Pessoas que nunca tiveram, vem para a Marina, vem conhecer, vem como é que é. Tirar um pouco esse negócio de clube, área fechada, lugar que não consegue conviver, para trazer as pessoas para dentro. Então isso foi uma coisa que a gente veio fazendo. Eu, quando assumi, trabalhei muito forte nisso. A gente trouxe vários eventos. Toda hora a Marina é uma das marinas que mais faz coisas externas, não só internas. Até a gente precisa fazer um pouco mais interno para o nosso pessoal também, porque a gente acaba fazendo muita coisa para ir fora, mas precisa valorizar quem está lá dentro também. Anota, Vitória. Não, ela já sabe, está no planejamento desse ano. A gente voltar a ter mais eventos sociais, a própria regata, a gente foi focado muito nisso. A gente recebia regatas. A gente ajudava com a The Ocean Race, a gente recebia uma regata que vinha de Florianópolis, mas ainda não tinha nossa. Então a gente começou a também fazer um planejamento agora de ajudar e incentivar quem está já dentro, né? E aí, falando em eventos, a gente já vai chegar nos eventos, mas eu queria ver como é que você teve a cabeça de trazer toda a parte de sustentabilidade para a Marina. A Marina é uma referência hoje. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma marina no Brasil ou no exterior que invista tanto em sustentabilidade. Painéis solares, a questão de evitar o uso do plástico, campanhas dentro de eventos, bandeira azul, ISO. Sim. Como que surgiu essa ideia de implantar algo que não é tão comum, né, Sim. numa empresa? Vem um pouco de mistura que eu falei do planejamento externo, né? Então, quando tu monta uma empresa no tamanho que é uma marina, apesar de não ser uma empresa de alto faturamento, é uma empresa de alta credibilidade, né? Então, as pessoas querem ter a sensação de que aquilo ali é bem visto na cidade, tem pró com as pessoas. Quando a gente começou a focar mais no marketing, foi na parte né, de sustentabilidade focada em marketing também, eu via quanto custa para alugar 10 painéis, né, outdoors, assim, na cidade. Era um valor tão caro para uma placa que vai ficar lá parada, que não faz nada, que não traz gente para dentro, que a pessoa só vê. Eu falei, pô, vou fazer coisas que também
agrega a cidade, transforma a marina e a E a natureza empresa também, né? e a natureza é uma coisa legal, assim, é uma coisa que está na moda. Eu não sou eco chato, eu sempre falo isso, eu não faço assim, não faço as coisas, não pode ter Não, eu faço as coisas, tem que ser consciente, tem que ter um propósito e tem que ser um processo. A gente Uhum. não corta tudo de uma vez só. A gente faz as coisas com o tempo. Então, o que que eu vi? Era melhor eu investir em projetos sustentáveis, projetos sociais, que isso traz para a empresa uma boa credibilidade, uma boa visão. Eu ajudo o meio ambiente, que a gente recolhia muito lixo, recolhe até hoje muito lixo vindo da rua, e falei, pô, eu recolho um monte de gente não vê. Faz uma, duas vezes eventos aí na cidade que o pessoal vê, olha, eu tiro 2 toneladas. Eu tiro uma caçamba por semana, às vezes. E as pessoas não vê. Como é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Como é que as pessoas podem ter essa consciência também? Conscientização dentro de casa, inclusive, Exatamente. né? Então foi uma coisa meio que juntou outra. Juntou o fato de que eu já fazia naturalmente, vamos divulgar um pouco mais isso, usar isso como uma ferramenta para as pessoas verem que náutica é legal, E tem tudo refletir a para o teu ver. benefício também. E também a gente refletir como uma bandeira nossa, né? Faz sentido, tu tá na natureza, tu não quer mergulhar no mar e ver um plástico. Ninguém quer, né? E não tem como tu esconder isso quando tu tá no mar, tu se sente mal de tu ver. Então é uma coisa que meio que casou e a gente foi nessa direção. Não começamos como a gente é hoje, a gente começou aos poucos, né? Começamos o processo interno. Né? Primeiro processo mais complexo, que o pessoal tinha dúvida, é tirar copo plástico dentro de empresa. Parece complicado, né? Pensa quantos funcionários vocês têm. A Marinha chega a entrar 500 pessoas por dia lá e eu não tenho copo plástico. Se a pessoa entrar na conveniência, comprar uma coca para levar para os funcionários, ele não pode levar copo plástico. Ele vai ter que comprar um copo sustentável. Ou vou ter que, né, financiar um copo sustentável para ele. O que a gente faz hoje? A gente tem tantos copos reutilizáveis que é mais fácil. A gente empresta, a pessoa utiliza, ela sabe que vai ser devolvida, ela devolve para a gente, ela lava, ela guarda para ela utilizar de novo. É um tempo de maturação, mas a gente foi fazendo. Como toda inovação, né? Exatamente. Painéis solares também é uma coisa que, além de ajudar na conta também, que a conta de energia de uma marina não é baixa, estão falando na casa de 80 mil reais por mês, só com a quantidade de barco, demanda. Hoje a gente consegue minimizar um pouco por causa dos painéis solares. Então, assim, isso tudo faz com que a marina utilize a parte de sustentabilidade para marketing também. Tem que ser sincero com isso. A gente usa para isso. É uma maneira boa de tu promover para todas as partes. Exatamente. Né? E se mais fizessem, talvez fosse mais simples. Uma das nossas metas esse ano é, pô, faz muito projeto. Por que não uma Rotas, uma outra empresa grande aí, não precisa criar um projeto do zero. A gente já tem projetos bons, a gente já apoia projetos bons. Não precisa ter 30 projetos pequenos, pode ter 2 projetos grandes. Então a gente pode compartilhar ideias, coisas assim, e fazer com que o projeto cresça. A última semana do Lixo Zero que a gente fez ano passado deu 1.000 voluntários. E está crescendo cada ano, né? E exatamente. É que nem a regata, que era pequena e hoje se tornou algo... Falando em regata, Carlos, até quando a Marina foi implantada aqui, o Sul não tinha prática, mais no Rio Grande do Sul, né? Mas Santa Catarina não era conhecida pela vela. Sim. Até porque os empresários que investiam em estruturas náuticas investiam mais focado no que gera, né? Sim. Receita, que é o barco a motor. Sim. E tu foi contra a maré mais uma vez. E aí veio o veleiro do mundo inteiro. O que acontece? A gente sempre teve muitos veleiros, né? Veleiros aqui na nossa região não tem boas marinas para vela, então a gente recebeu e sempre teve bastante veleiro. E era uma coisa que eu já tinha regata que vinha de Florianópolis, então já era uma coisa que fazia, mas eu gosto muito de fazer as coisas. Então, assim, antes de ter o Boat Show, a gente fazia feira. Então a gente gosta de saber como fazer. E na última The Ocean Race, em 2022, né? 23. 23, né? A última The Ocean Race em 23, o secretário no início do ano me chamou, Carlos, estamos fazendo a The Ocean Race. Em vez de eu chamar um cara lá de Florianópolis, vem uma equipe inteira de Florianópolis, vem todo mundo de fora, tu acha que tu tem capacidade de tocar isso Isso 2 anos antes, acho, se eu não me engano, porque a The Ocean Race larga um ano antes, né? Então 2 anos antes da Ocean Race. Eu, olha, acho que sim, vamos tentar. E aí eu aceitei o desafio. Então eu preparei, foi bem... Lembra que nem dormia? Bem desafiadora. Então, assim, a gente assumiu essa parte que era toda a logística e dinâmica que era do gradil de onde o público ficava para a água. Então, flutuantes, a atracação das embarcações, a gestão da chegada, todos os barcos de madrugada eu acompanhei a chegada, a gente saía meio da noite e tal. Então, toda essa dinâmica me deu também muito know-how. Fizemos uma equipe excelente, fizemos a equipe, vou dizer, uns 50% Itajaí,
uns 20%, 30% de Florianópolis, que ainda tem um corpo técnico um pouco mais treinado, e de outras cidades também, Blumenau, Joinville. A gente conseguiu capacitar umas 10 a 15 pessoas que trabalharam diretamente comigo nessa gestão de outras cidades. Inclusive, uns deles até se mudaram para Itajaí, hoje trabalham com a gente, inclusive o FIPA da nossa regata. Importei ele, por acaso ele casou com uma menina de Balneário, importei para Itajaí, agora ele está aqui também. Santa Domingueira. Exatamente. Então, a gente nos deu esse know-how e viu como é que é. E a gente gostou da brincadeira. Acho que fez sentido. A The Ocean Race depois deu um recap para a gente de que foi uma das etapas náuticas mais bem organizada em todos os segmentos. Porque, para quem não sabe, não é fácil tu receber embarcações desse. Os horários são complicados, as equipes têm dinâmicas. A gente tinha pessoas na água e no pier 24 horas por dia durante 30 dias. Fora as dinâmicas antes de chegar aos barcos, na saída também. Fizemos uma import race, que foi a regata aqui interna. Olha, devia ter uns 200, 300 barcos na raia assistindo. Eu com barco fazendo segurança, inclusive. E a responsabilidade. Organizamos, inclusive, Itajaí tem várias coisas boas, principalmente o pessoal que está aqui. Os bombeiros, Polícia Federal, no caso do NEPOM, e a Marinha, todos parceiros junto com a iniciativa privada de sentar, chegar na mesa. Isso aqui, Freud, que é o capitão do NEPOM, eu vou estar te dando as orientações, é assim que faz, ele pode deixar, esse perímetro eu cuido. Então, assim, uma mesa profissional, sem ego, sem nada, para fazer um bom evento. E por isso a gente recebeu esse feedback, que foi o evento mais bem organizado de todas as edições naquele ano da The Ocean Race. Então, tinha várias etapas na Europa, nos Estados Unidos, e a nossa foi mais bem organizada nessa área. Eles tiveram um caderno de encargos com medo do Brasil enorme. A gente cumpriu mais do que a Europa cumpria. A gente entregou tudo. Então, assim, mostra que a gente é capacitado também, sabe? E se pensar na prefeitura, foi muito mais barato do que contratar uma equipe inteira de fora, porque a gente fez muita coisa em parceria. A cidade toda se envolveu, Exatamente. né? Isso é bacana. E quem não sabe, a The Ocean Race, a regata transoceânica, acredito, é a maior do mundo. Sim. E é uma das modalidades mais difíceis de se completar, né? Imagina, atravessar o mundo. Foi a primeira vez com barcos com foil, fazendo essas travessias. Que são aqueles que, né? Eles são mais difíceis, a própria atracação. Porque mais difícil de navegar, né? Mais difícil de navegar, mas mais rápido de cuidar, né? Porque tu tá botando no canal um barco que tem 2 foils para fora que eles não podem bater, né? Então é toda uma complexidade assim bem diferente, mas foi um aprendizado muito grande. Com isso a gente conseguiu fazer essas regatas aqui também. E além da The Ocean Race, a Marina Itajaí começou a promover regata. Hoje o circuito cresceu, hoje o circuito são várias etapas ao longo do ano que participam várias cidades. A gente começou um sucesso. Com 3 etapas. Primeiro tinha uma que era só vinha até a gente, depois a gente fez 3 etapas. Hoje são 6 etapas, sendo 5 pontuadas e uma bônus. A pessoa vai para descarte, uma brincadeira de competição. Esse ano eu pretendo fazer uma semana de vela, então a pessoa vai vir dessa etapa bônus, vai ter várias atrações durante a semana na Marina, e no final de semana seguinte tem a etapa final com premiação. A prefeitura também apoia, a gente faz a premiação na Marejada, o que dá bastante credibilidade e status para a regata, porque assim, tu dá um palco para uma pessoa que, né, brinca de vela, subir num palco, um monte de gente vendo, pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo, mas é legal tu ver uma premiação, prestigiar. Então, é bem legal, assim, a gente conta com bastante apoio de várias, agora esse ano, várias entidades, várias empresas e prefeitura também. E os grupos de velejadores, eles na verdade são uma grande família, né? Sim. E hoje a Marina, inclusive, tem famílias, já teve na pandemia mais de 20 famílias morando na Marina, e você já recebeu barcos de até quantos pés na Marina, mais ou menos? O maior barco que a gente já recebeu foi um de 172 pés atracados. É um mini cruzeiro. É um mini cruzeiro, é bem grande. Bem grande. Estamos falando de um barco de pouco menos de 60 metros de comprimento, então o maior barco em série produzido no Brasil não chega a 30, então é mais do que o dobro do tamanho, então é um barco realmente bem expressivo. A gente recebe vários barcos maiores, a gente tá com... Do mundo inteiro, né, Carlos? Do mundo inteiro. A gente sempre foi assim, sabe? Desde que a gente começou, Itajaí está muito geograficamente bem posicionado, e a Marina também. Então, desde que a gente começou, antes da gente inaugurar, a gente já começou a receber pessoas de trânsito, digamos assim. E agora a gente está cada vez mais conhecido, né? A gente viaja, a gente está em fóruns de vela no mundo inteiro, muita gente conhece, a gente recebe pelo menos 1 a 2 estrangeiros por mês fixos, né? Fora quem já vem para ficar longos períodos, né? Hoje a gente já tem
clientes internacionais, pessoas que vêm todo inverno para fazer, saem do Ushuaia, que é muito frio, vêm para cá, ficam 5, 6 meses e voltam para lá. Então já tem, hoje eu estou com um veleiro de 100 pés lá na Marina, que veio de fora. Então a gente acaba recebendo esse pessoal e a gente tem uma boa transativa também com os órgãos. A gente tem toda uma dinâmica para poder fazer, porque não é só tu chegar no país. Tu tem que fazer a imigração, tem que fazer o passe de entrada do bem. Aduaneiro, né? Aduaneiro, tem que fazer a parte da marinha mercante também. Então, assim, tem todo um processo e a gente consegue com os órgãos organizar isso muito bem feito. Então, é uma das paradas mais rápidas para fazer isso. E ainda, eu acredito que vocês já trouxeram veleiros, inclusive, de científicos, de expedições, envolvendo a comunidade, até mostrando para as pessoas como é que funciona a cultura da vela. Da UFSC, que veio aqui para Marina Itajaí. Então... A gente recebeu uma expedição de 100 anos de descobrimento da Antártica, que era uma expedição bem antiga, foi bem legal, e veio da Estônia. Eles estavam realmente indo para a Antártica, parando em todos os portos históricos que eles pararam, só que o porto que eles pararam na época era Florianópolis. E quando eles vieram, Florianópolis não tinha estrutura adequada para receber. Então eles vieram para passar um dia, só para abastecer, ficaram quase uma semana, fizemos um jantar com eles, bem, bem bacana, assim, e eles continuaram a expedição para a Antártica. Volta e meia a gente fala com eles também, o cônsul. Assim, são experiências bem legais que a gente tem ao longo desses anos. Então, além da cultura da vela, você se envolveu com a questão da cultura do mercado náutico, em termos de compartilhar informação de como que você desenvolve uma estrutura náutica em outros... Porque hoje o Brasil ele tem um déficit enorme de vagas, tem um potencial de crescer, mas com esse déficit. Então, tu faz essa consultoria, além de tudo, tu faz essa consultoria. Isso é o que eu comecei a fazer faz uns 2, 3 anos. Não faço muito, porque não é meu principal produto, eu realmente tenho bastante coisa na Marina, mas é algo que eu venho fazendo porque as pessoas já vinham naturalmente até a Marina se consultar. Órgãos públicos, prefeituras, empresas privadas. Porque quando eu pegava projetos de marinas conceituadas, a marina, para as pessoas entenderem, ela é muito complicado, é muito fácil fazer se tu fizer certo e muito complicado se tu fizer errado. Que nem física. Então, assim, se tu faz tu acaba travando a tua estrutura de marina muito. Então, e as marinas no Brasil, a maior parte são antigas, então para tu readequar é muito complexo também. E, então eu comecei a fazer esse trabalho com consultorias, adequação de projeto, peguei projetos que, assim, se inaugurasse, ia ter N projetos, N problemas durante a execução, a gente conseguiu corrigir marinas em São Paulo, em Rio, no interior, muita marina interior de águas navegáveis no Brasil está crescendo muito e a gente está desenvolvendo, inclusive estou desenvolvendo com uma empresa aqui de Santa Catarina um equipamento para marinas de interior também. Então, assim, é tudo isso para tentar fomentar um pouco mais a náutica. Eu sempre digo, mais marinas, no meu caso, eu não vejo como concorrentes. Mais marinas, elas são mais pontos para tu ir. O que eu mais quero é que tenha mais marinas para eu poder falar para o meu cliente que ele pode sair daqui e dormir em Florianópolis, e dormir para subir o litoral brasileiro com vários pontos bons de navegação. É isso que a gente precisa. Lugares seguros para tu navegar. Quanto mais, melhor. A gente sabe que o barco tem uma regionalidade. Não adianta eu achar que eu vou ter um cliente fixo de Florianópolis, que o cara vai usar o barco dele de lazer, não vai viajar 3 horas para vir pegar o barco. Então ele tem que ser uma coisa regional. Ao mesmo tempo, é legal que o cara de Florianópolis, de Itajaí, possa ir para Florianópolis pernoitar. Então, esses pontos ajudam. E do interior também, tudo que fomente a náutica. Você cria um circuito, como se fosse um pacote turístico, mas pelas águas, onde as pessoas têm paradas. Então, amanhã, isso tudo ajuda. Tu é de uma família do interior, que tem barco, né, no interior do Paraná, interior de Santa Catarina, sei lá onde, amanhã tu se muda para o litoral, tu quer ter barco também. Então, o que é importante é a gente fomentar e ter mais barco. Brasil tem muita área navegável, então pode ter mais barco. E o barco não é artigo, é um segundo carro. Você fala, pode ser desde um segundo carro até uma casa de praia, né? Então, assim, ele é acessível. Hoje temos clientes lá com cota de barco de 90 mil. Então, assim, é mais barato que um carro. Não é só para pé. Obviamente, a pessoa pode crescer. Tem cliente também com barco de 50 milhões. Claro. Então, assim, é de um segundo carro até uma mansão na praia. Sim. O gap é grande. Mas o que eu digo, pode ter o também de 100 mil. Hoje, comprar um carro de 100 mil é difícil. Um carro novo de 100 mil é difícil comprar. Tu pode comprar uma cota de barco. Claro. Em vez de ter um segundo carro, tu pode comprar uma cota de barco. Exatamente. Até a prancha de certo. Jet não é muito nosso foco, porque a gente sempre focou mais na embarcação. Eu só aceito jet de quem tem barco. E eu acho que a Marine Jet é muito legal.
Mas é bom tu buscar uma marina de jet. Porque Entendi. a marina de jet tem suas características específicas. Eu acho que tem que ser uma mão de obra um pouco mais especializada para cuidar do jet também. O jet é uma moto, tem os seus detalhezinhos, né? E a Marina Itajaí, essa tua visão de sustentabilidade, ela foi além de novo. Tanto que no começo dos primeiros anos da Marina, do nada, o Carlos chega, vamos fazer um salão náutico. Sim. E a Marina, o que ninguém imaginava, que a Marina virou um palco para evento, o Salão Náutico, que no começo ninguém acreditava, mas que se tornou o maior, na minha opinião, um dos maiores eventos da América Latina. Então, a história do Salão Náutico é legal, que assim, a gente tinha uma marina recém-inaugurada, a gente inaugurou praticamente janeiro de 2015, janeiro de 2016, e a gente fez a primeira feira em julho. Então, quando passou o verão, que a náutica dá aquela parada, as pessoas não usam tanto barco, a gente teve uma reunião com o sócio e falei, pô, como é que a gente vai promover? A empresa começou agora, caixa apertada, porque foi investido bastante. Como é que a gente faz para gerar pessoas para dentro? Ah, vamos trazer um cara para fazer uma feira aqui. Quando a gente falava com os caras, feira no Brasil era boat show, que não estava muito interessado em se abrir na época. Também Mercado náutico pequeno, as outras feiras a gente achava muito, muito complicado e tal. Vamos a gente fazer. Bom, a gente não fez, não, vamos a gente fazer, vamos tocar. E a gente fez a feira inteira em 3 meses. Então, acho que a gente decidiu fazer a feira ali por abril, mais ou menos, e em julho a gente já realizou a feira. Então foi tudo assim, quando é que a gente vai fazer? Época que turismo está vindo para cá e ninguém usa o barco. Vamos fazer em julho. Estrategicamente é bom, chove pouco, ótimo, vamos fazer. Quem que a gente vai fazer? Cara, vamos, aí vai atrás. E aí eu fiz um trabalho de correr atrás de Deus e do mundo, ninguém nem sabia quem era a gente. A gente conseguiu fazer uma feira legal, conseguimos até na época tinha um programa do SESI, que ele tinha as microempresas náuticas que a gente conseguiu trazer também, bem legal o projeto. Acho que teve 2 edições com eles, a gente fez 5 etapas e realmente, assim, desde a primeira, como a gente entregou qualidade, sem pensar no resultado, o que as empresas pequenas entregavam, queriam resultado e não ligavam para a qualidade, a gente fez o contrário. Eu não precisava ganhar dinheiro com a feira, nunca ganhei dinheiro com a feira. Eu ganhava dinheiro vendendo vagas pós-feira. Então eu consegui fazer, numa primeira edição, não lembro quanto que era, acho que era 10 mil pessoas que nunca tinham visto a Marina. Botar 10 mil pessoas, quanto que custaria isso no meio normal? Então a gente começou a fazer dessa forma. Muitos que nem tinham entrado numa marina ainda, né? Exatamente. Puderam conhecer essa cultura náutica. E a gente cresceu tanto a chegar num ponto que eu falei, eu não consigo mais. Minha equipe está aqui. A Vitória, que está comigo há uns 5 anos. Eu não consigo mais. A Júlia, que entrou aqui agora. Mas é uma equipe de 3, 4 pessoas. Sim. Então, assim, para tu realizar um evento dessa magnitude, a gente investia 2 milhões na frente. No final, ali, a gente investiu 2 milhões para fazer o evento. Então, é muito grande. E a gente começou a perder o controle. Tem que ter alguém trabalhando um ano inteiro para preparar, para entregar o que o público espera. E quando a gente começou a não conseguir dar conta de entregar, não faz sentido me juntar com alguém ainda maior. E hoje eu falo que a gente é o segundo maior, a gente só briga com São Paulo, né? O Rio já superou faz tempo. O Hernani que de vez em quando ri quando eu falo, mas assim, ele cada vez mais está vendo isso. Sim. Cada vez mais o Rio está descendo e aqui não para de crescer. Não para de crescer, até porque a Itajaí, a Marina contribuiu muito com isso, junto com o evento, junto com o players, de se tornar um grande polo náutico, né? Exatamente. E aí, obviamente, a Marina Itajaí, ela se tornou Marina Itajaí Boat Show, sobre a chancela do Boat Show. E o mais interessante é que o Grupo Náutica, ele, claro, ampliou as atividades, ampliou essas estruturas, mas manteve a qualidade. Sim. E, inclusive, trouxe muitas atrações aos boat shows. Sim. Que eram geradas pela Marina, por exemplo, desfile de moda. A negociação com a Boat Show nunca foi de valores, sempre foi de princípios. Não, de princípios de como fazer. Eu sei que tu precisa fazer uma feira rentável, mas eu preciso fazer uma feira de entretenimento também. Eu preciso que não seja só a pessoa que já tem barco venha. Eu preciso trazer pessoas novas. Então, a gente levou uns 2, 3 anos para fechar as negociações entre indas e vindas e tal. E a gente sempre bateu, não era o preço, o metro quadrado já combinou lá atrás, sempre foi a questão de como é que tu vai trazer? Qual que é o teu planejamento para depois que eu entregar? O que tu vai trazer de inovação? Como tu vai fazer as feiras? Que impacta nos teus clientes, nos seus visitantes. Então até ele entender, e isso levou umas 2, 3 vindas para ele ver a feira propriamente, o grupo do Boat Show,
Entender que a gente fazia uma feira que tinha barco, mas não era só barco. Tinha bons restaurantes, incentivava a pessoa a vir comer, incentivava a pessoa a vir com a família, tinha desfile de moda, Estacionamento. tinha ação de sustentabilidade, tinha ação com criança, tinha várias coisas. Uhum. Aí quando eles conseguiram entender que o meu público, eu queria isso, eu queria família, não o empresário que compra, eu nunca liguei se a pessoa comprou ou não comprou o barco ali na hora. Apesar de que muitas vezes fecha, porque ele vai para São Paulo, vai E para gera Rio, muito negócio. o cara de Santa Catarina, Paraná. Dificilmente ele leva a família inteira para um São Paulo, para um Rio Boat Show. Ele vai lá, ele vê o negócio, tenta tratar, negocia, não sei o quê. Mas o barco é um negócio de emoção e momento. Então, quando tu bota a tua família inteira para dentro do barco, teu filho, tua esposa, o marido que gostou, que não sei o quê, e se empolgam com o ambiente, onde vê um monte de gente, um ambiente bonito, um monte de gente saindo de barco, dando volta, não sei o quê, aquilo ali empolga e aquilo ali concretiza muito a venda. Mais do que, na minha opinião, um evento técnico. O evento técnico é legal, faz parte, precisa ter. Isso tu precisa ter numa capital forte que nem São Paulo. Mas um evento de lazer para tu trazer barcos grandes, pessoas que já são do meio, que não estão ali para negociar o detalhe, mas sim para trazer experiência para a família, isso é legal. Diferencial. Exatamente. E tu consegue trazer uma gama muito maior na água, né? Então, Sim. quem tem um barco pequeno consegue já Ele ver pode 2, 3 barcos experimentar, maiores. né? Exatamente. Pode experimentar, pode fazer test drive, pode sair, pode usar o barco. E o grande, mais ainda. Quantos lugares, o último evento que a gente teve 6 barcos acima de 80 pés. E isso é muito raro conseguir. Sim. Isso é difícil de conseguir num estaleiro. Quantos estaleiros tem? A gente basicamente pegou todos os estaleiros do Brasil que tem barcos acima de 80 pés e trouxemos para cá. Isso é uma coisa impressionante de tu fazer. As pessoas vinham de São Paulo, Rio, mais para o norte, de avião para vir ver a feira. Especificamente por causa dessa gama, porque são grandes empresários, empresas grandes, e realmente é um público específico, né? Sim, e esse ano já está agendado para julho, né? Sim, de 4 a 7 de julho. 3 a 6. 4 a E 7 vai ter uma passado. passarela flutuante ainda maior, várias atrações. Então... Inclusive, a gente hoje está falando com a Thalita, que é a diretora lá, e eu tô com mais umas ideias. Ela, coitada, eu incomodo, porque eu continuo me metendo em ideias novas aí. Isso quer dizer que vai manter... O cara nem sabe, é melhor estranhar. O padrão de qualidade. Então, e aí, o que aconteceu? Essas ideias do Caos trouxeram vários outros tipos de eventos. Sim. Produção fotográfica, sim, questão de... Ao ano passado teve a Multishare, sim, palestras, ou seja, a Marina também... Corrida, eventos sociais, ações culturais, artísticas, e a corrida não foi por acaso. A corrida a gente já vinha desde o ano passado buscando trazer realmente uma corrida. Uma corrida de prevenção contra, né, nessa luta de prevenção contra o câncer infantil, e foi muito bacana a iniciativa. E agora, como se não bastasse, você trouxe o Boulevard. Sim, vai ter, a Marina Itajaí, ela vai inaugurar, quer dizer, entregar para o Brasil o maior shopping dentro de uma marina. Sim, era o projeto de expansão da marina. A gente tem uma área muito grande e a gente entende que é um pecado usar elas propriamente só para náutica, empilhar um monte de barco ali. Isso a gente tem os galpões que a gente verticaliza. O barco é na água, não no seco. E a gente queria entregar alguma coisa a mais para a população dentro desse planejamento. A gente quer mais a população em contato. Então essa é uma entrega que é muito voltada para a cidade também. Itajaí merece. Itajaí cresceu muito, como foi nesses 13 anos. Quem vê foto de Itajaí antes da Marina e depois é outra cidade, né? Comparado até às cidades experimentais, mudou muito nesses anos. E acho que falta realmente isso. Isso não estou dizendo que é um shopping para ser alto luxo. Não. É para ser um bom shopping, para ter um ponto dentro da cidade, para as pessoas conviverem, estarem em contato mais próximo das embarcações. E é por isso que vocês planejaram ele aberto, com essa arquitetura que vai... Ele é um conceito open mall, né? Ele é um conceito... Basicamente, ele é um U, onde no meio é vazado, para ter essa permeabilidade, né? Obviamente, vou ter que ter um prédio de estacionamento, por causa até da região, a gente acaba atendendo estacionamento até de outras empresas, eventos que tem na cidade. Então, uma necessidade. Teve que fazer um pouquinho maior, mas a ideia é que o shopping seja realmente aberto, que as pessoas tenham a mesma sensação de que está numa marina. Que tu está com o sol, está vendo, está em contato com a natureza, né? Então tem bastante área permeável. E assim, Carlos, para finalizar e não tomar muito teu tempo, qual que é o futuro da náutica do Brasil e quais são as novidades para a Marina? Será que ele solta?
Bom, a gente Assim, das câmeras, né? Vai volta que... e meia a gente faz coisas novas. A gente tem vários projetos de trazer, né? Tem alguns projetos até de trazer pessoas de fora para se hospedar na Marina. Então a gente está tentando trazer um pouco mais desses conceitos. A Marina cresceu bastante. Hoje realmente, para fazer expansões, a gente está muito focado no turismo também, não só nisso. A gente está com algumas ideias de turismo agregando shopping, marina, cidade, que vai expandir, porque eu preciso ser um elemento dentro de um maior, né? Então a marina é só uma cereja de um bolo. Eu preciso ter todo um complexo por baixo. E é isso que a gente quer fazer, cada vez mais transformar a área da marina em uma área que as pessoas vão naturalmente. Então ali a gente quer que seja uma área que tenha mais coisa para fazer. Que as pessoas tenham. E isso vai gerar uma cultura náutica. As pessoas têm o desejo, está toda hora olhando o barco, uma hora tem vontade, né? Tem uma curiosidade. Como eu falei, tem cota hoje em dia. Hoje em dia tu compra uma cota, vende uma cota, é a mesma coisa que comprar um carro. Então, assim, daqui a pouco tu entra numa cota, se apaixona, dá para aumentar, compra uma cota de um barco maior, daqui a pouco tu está tendo teu primeiro barco. Então, é isso que a gente quer. E é um lazer do bem, fomentar né? Um lazer que realmente te gera liberdade, descanso e até a possibilidade de trabalhar dentro do próprio barco. A gente hoje, então, focado, a gente está na área comercial, que é o shopping. A gente tem um projeto de área turística, que a gente vai fomentar, ainda não podemos dizer, mas espero lançá-lo breve. Inclusive, hoje a gente teve esse assunto em pauta. E a parte de esporte também. E a parte de esporte também, que a gente quer fomentar em um futuro próximo aí, um pouco mais a questão de esporte inicial também, esporte para crianças, esse tipo de coisa. Então, e a Marina agora tem quase uma década e a gente tem mais de uma década. Tem uma década e a gente está quase uma década com vocês e a gente queria também comemorar essa quase uma década e te agradecer do fundo do coração, porque você foi uma das únicas marinas do Brasil que acreditaram no marketing, na assessoria de imprensa e obrigada. A gente que agradece, até como... Boninho! A gente sabe que não tem preço o que a gente pode entregar para a família Marina Itajaí. Então a gente entregou algumas memórias e alguns momentos que marcaram a tua trajetória e todo esses... Claro que isso daqui... Olha, se fosse para realmente colocar tudo ali, não dava, de tanta coisa. Tem todo mundo ali. Não, mas bem legal. Muita ideia que tu nos apoiou, né? O podcast, que a gente teve uma ideia louca, tu quis. Nossa, maravilhoso. Assim, a assessoria de imprensa é algo que a gente não tinha muito conhecimento, mas depois que a gente começou a trabalhar com vocês, foi algo que realmente nos surpreendeu. Por quê? Quando tu tem uma empresa alinhada com alguns princípios, como eu falei, toda a nossa estratégia de marketing só funciona se eu tenho o apoio de vocês, um apoio tão bom que nem vocês têm. Porque se a gente fizesse tudo o que a gente faz, mas não tem um apoio de uma empresa de tamanha credibilidade e respeito que nem vocês, a gente não conseguiria entregar. Porque hoje, olha, eu vou dizer, 99,9% do que a gente gera de mídia é uma mídia gerada por vocês. Existe um trabalho interno nosso, obviamente, mas se não tivesse um trabalho alinhado com princípios, que a gente conseguisse entregar isso para os veículos de comunicação como vocês entregam, não faria nenhum sentido, né? Não adianta a gente fazer uma campanha grande se a gente não tem esse contato com eles, né? Então, hoje a gente só conseguiu fazer uma marina do jeito que a gente faz por causa da Rotas. Esse é bem sincero, a gente gastaria muito, eu digo que é um preço barato a Rota, porque realmente a gente gastaria muito mais. Mas pode gravar. Olha o orçamento. A Lari sabe, mas sairia muito mais caro a gente pagar por tudo que é entregue do que isso. Fora isso, tem toda a questão de, né, eu brinco contigo, a gestão de crise, né? Então, nesses anos, a gente já passou por algumas crises de mercado, de incidentes. Normais de uma empresa. De empreendimento, mas é algo que não se mede, né? A gente faz as ideias que a gente teve, vocês estão sempre apoiando, o podcast, não sei o quê. Tudo que a gente fez, vocês têm nosso apoio e também tem a experiência de nos passar, né? Quando a gente vinha trazendo ideias,
tu sempre dá o teu toque. Então isso é uma coisa que para as empresas Eu compartilhar, né? é o compartilhar e é o feedback. Então, assim, para a gente, como Marina, não se vemos sem a Rotas, bem claro, sem você, Lari, tá com a gente há muitos anos. E na Marina. E eu acho muito legal esse trabalho, vocês fazem um trabalho muito De profissional, sucesso, né? E fazem um trabalho muito de junção de empresas, né? Isso é uma coisa que você tentar puxar uma entrevista e ver se está disponível. Então isso realmente não tem preço, o carinho que vocês têm por gente. Ai, muito obrigada, gente. Agora um brinde, né? Em sucesso, amor, felicidade. O resto Então, curtiu? Aproveite e se inscreva nos canais da Rotas Comunicação e acompanhe o Buzz Podcast para ficar por dentro do mundo dos negócios e da comunicação. Até breve!